bom dia. Como está sendo a semana de vocês? Começando bem o segundo bimestre oficialmente. Lembra que a gente estava falando de números complexos, mais precisamente fórmulas de Moivre, que são algumas fórmulas que permitem que as operações entre os números complexos sejam muito mais fáceis. Tínhamos aprendido 3, a fórmula de Moivre da multiplicação, da divisão e da potenciação. Lembra que a da potência, elevar um número complexo a um expoente n, como que eu faço isso se ele estiver na forma trigonométrica? Eu levo o módulo a n, aqui o módulo leva ao mesmo expoente, e o argumento eu só multiplico por n, mais fácil. E a quarta fórmula de Moivre, que eu sei que você ficou ansioso para aprender, é a da radiciação. Daqui a pouquinho, espera aí. Vamos terminar primeiro a página 101 e a 102. Página 101 começa falando o seguinte, no exercício 4, que a gente já tinha feito até o 3. O menor valor inteiro positivo de n, então n é o expoente, para o qual 1 mais i raiz de 3 elevado a n resulte num número real. Uma coisa que você pode fazer é tentar, esse é o z, então multiplica por z vezes z, que é z ao quadrado, vezes da real, z ao cubo, z à quarta, z à quinta. Vai multiplicando por ele mesmo várias vezes até sumir com a parte imaginária. É uma possibilidade. A outra é, como isso fala de um expoente, o n é o menor expoente inteiro que vai tornar esse número complexo todo um número real, isto é, que vai sumir com a parte imaginária, eu posso pensar na fórmula de Moivre da potenciação. Só que, para isso, atenção, para usar a fórmula de Moivre, o número complexo tem que estar como? Na forma o quê? Trigonométrica. E ele tá? Ele não tá. Ele está na forma algébrica. Olha esse número complexo, qual que é a parte real dele? A parte real é 1. E a parte imaginária? Raiz quadrada de 3. 1 mais i raiz de 3. Aqui está o z. Você lembra que para escrever na forma trigonométrica, você precisa me dizer quanto que vale o módulo desse complexo? E o módulo é a distância do número complexo até a origem e forma um triângulo retângulo. Aí você vai falar, poxa, então é só fazer um teorema de Pitágoras. É isso mesmo. Então, módulo ao quadrado é parte real cateto ao quadrado mais parte imaginária cateto ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 1 mais 3, 4. Se o módulo ao quadrado é 4, quanto que é o módulo? Raiz de 4. 2. Bom, então quer dizer que isso vai ter 2 unidades, vai distar 2 unidades até a origem. Tá? Depois de achar o módulo, você precisa saber argumento. E lembra que o argumento é o ângulo que o número complexo aqui, que o módulo, forma com os reais no sentido positivo. E para eu achar esse argumento, você vai lembrar das relações trigonométricas, 2 delas. Quais? Seno e cosseno. Lembra que cosseno é cateto adjacente 1 sobre hipotenusa, que é 2. E seno do argumento, cateto oposto, que é a parte imaginária, raiz de 3, sobre hipotenusa, que é o módulo, que é 2. Com essas 2 informações, tu consegue me dizer como fica o z na forma trigonométrica? Consegues. Então, esse z é módulo. Qual que é o módulo de z? 2 cosseno e seno do argumento. Qual que é o argumento? O argumento é aquele ângulo que o cosseno dele é meio e o seno dele é raiz de 3 sobre 2. Sabe me dizer que ângulo que é esse? Sabe. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo. Pois é, né? Então, que ângulo que é esse? 60 graus? Eu acho que é 60 graus. Então, você prefere πterços. Você é mais chi, tá bom? Faz πterços, não tem problema nenhum. Então, esse é o z. Então, o primeiro passo para escrever qualquer número complexo, veja, na forma para usar qualquer número complexo, para usar a fórmula de Moivre, é escrevê-lo na forma trigonométrica. E para escrever na forma trigonométrica, você precisa de módulo e argumento.
Agora sim vou aplicar a fórmula de Moivre. Eu tenho Z. Quem que é meu Z que eu vou escrever de novo? Esse meu Z é 2 cosseno de 60 mais I seno de 60. Só que agora este Z eu vou elevar a um expoente. Qual é o expoente? N. Então vai elevar um expoente N. O módulo é quem? É 2. Então você vai elevar o 2 a N cosseno. O argumento, que é 60 graus, vai estar multiplicado por N, N vezes 60, mais, quer pôr um parênteses aqui para melhorar? Se você quiser pôr um parênteses aqui, é que eu vou botar um colchetes. I seno de N vezes 60 graus. Tá bom. Montei aqui a fórmula de Moivre, vou ler o problema de novo para entender o que é para responder. O que o problema fala? O menor valor inteiro e positivo de N para que esse número complexo seja real. Eu quero que esse Z elevado a N seja real. Quando que o número complexo é real? Quando a parte imaginária dele valeu o quê? Zero. Então, cadê o imaginário? O que está acompanhando o I? Esse seno. Então, isso daqui, esse seno todo, tem que valer zero. Vamos pensar na circunferência trigonométrica? Onde que o sinus, ou seno, ou sinus, depende da língua que você quiser, vale zero. Vale 1, vale menos 1. O seno vale zero ou no zero, ou no 180, ou no 360. Ou no 720, né? Quantas voltas você quiser dar. Mas ele pede o menor valor positivo. Se eu escolher 0, 0 não é positivo. Se eu escolher 360, tem outro menor que ele. Quem que é? 180. Então, para que o seno de alguma coisa valha 0, o menor ângulo positivo que você vai escolher é 180. Seno de 180 graus é 0. E quanto tem que ser o N para que isso dê 180? O N tem que ser 3. Ué, se N vezes 60 tem que ser 180, esse N é 3. Então, significa que quando eu elevar isso daqui ao cubo, vai sumir a parte imaginária, o resultado vai ser real. Essa é a única resposta? Claro que não. Porque existem infinitas voltas pode dar num círculo. Essa é a menor resposta positiva que é o que o enunciado está pedindo. Simples assim. N igual a 3, alternativa A. Muito, muito simples. Vamos dar uma olhada no exercício 5. Uma moeda antiga de 25 centavos. Já viu uma dessa? Pessoal, vamos terminar aqui. Questão 5. Vamos imaginar que uma moeda antiga dessa de 25 centavos, fabricada de 94 até 97, esteja com seu centro na origem do plano de Argand-Gauss real imaginário. Plano complexo. E que B, que é um dos vértices desse heptágono regular, porque essa moeda tinha um heptágono inscrito à circunferência. Esse B, seja um dos vértices, se encontre nela, e esse B está em cima do eixo imaginário. O B é o imaginário puro, ele não tem parte real. Se A é um afixo de um número Z e B é o afixo desse mesmo Z multiplicado por um W, qual que é esse W? Não sei mesmo. E aí? Vamos tentar descobrir? Pela posição aqui, pela figura, dá pra gente descobrir o B primeiro, porque eu sei exatamente o argumento do B, eu não sei o módulo. Mas o módulo eu sei que é igual ao raio da circunferência, não é? Então tá bom. Então eu vou chamar essa circunferência aqui, o raio dessa circunferência, de R, e o módulo de B é 90 graus, porque eu sei que o imaginário forma exatamente 90 graus com os reais. Bom, como aqui eu vou dividir por 7, 360 não divide por 7, e o enunciado, veja, está em radiano. Então vamos usar radiano. O módulo de B é 90 graus, ou π meios radianos. Como que eu escrevo o B na forma trigonométrica? É módulo
vezes cosseno e seno do argumento, que é 90 graus, π sobre 2. Então, esse daqui é o B, escrito na forma trigonométrica. E o A? Quem que é o A? Escrito na forma trigonométrica. Ué, eles não estão na mesma circunferência? O centro da circunferência é a origem do plano de Argand-Gauss. Então, qual que é a distância do A até a origem no mesmo raio? Não sei quanto é ainda, vou chamar de R. Nem sei se dá para descobrir. Agora, o argumento de A. Deixa eu pensar. Esse ângulo aqui ainda é difícil de eu entender qual que é. Mas, para mim, é mais fácil de responder quanto que vale essa distância entre A e B. Por quê? Porque o heptágono é regular. Então, basta pegar os 360 graus e dividir por quanto? Por 7. Só que aqui eu não vou trabalhar em graus porque é heptágono, porque é radiano, né? Então, quanto que vale um ângulo desse daqui? São os 360 ou 2π dividido por 7. Então, cada ângulo desse entre B e C, entre C e D, D e E, cada ângulo desse vai ser 2π sétimos. Então, veja, que para eu achar o argumento de A, basta fazer o quê? Anda π sobre 2 e volta 2π sétimos, que é a medida daquele ângulo ali. Então, eu vou fazer andei π meios, voltei 2π sétimos. Sabe, lembra ainda como faz MMC? Divide pelo de baixo, 14 dividido por 2 dá 7, vezes π dá 7π. 14 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 2, 4. 4, 5, 6, 7π, 3π 14avos. Então, esse que é o argumento de A. De novo, eu andei 90 graus, que é π meios, e eu voltei esse ângulo aqui, que é o ângulo central de um heptágono regular, que é 2π sétimos, obtendo 3π 14avos. Então, R, cosseno e seno de 3π 14avos. Agora, veja, eu tenho, então, o B. Quem que é o B? O B é Z vezes W. E eu tenho o A, que é o Z. Ué, como é que eu acho o W? Vocês concordam comigo? Uma coisa muito... Cadê minha caneta roxa? Não achei minha caneta roxa. Vou fazer aqui de vermelho. Que para obter o Z vezes... ou para obter o ZW, basta você fazer o Z vezes o W. Olha aqui, ó. Quem que é o ZW? O ZW é o B. Quem que é o B? O B é R cosseno e seno de π meios. Eu quero descobrir o W. Então, esse Z que está multiplicando pode passar para o outro lado do quê? Dividindo. Então, para você descobrir o W, que coisa retardada, você pode fazer ZW dividido por Z. Vou escrever aqui para usar o espaço de cada lousa. Quem que é o ZW? O ZW é o B. E o B é R cosseno e seno de π meios. E quem que é o Z? O Z é o A. O A é R cosseno e seno de 3π 14avos. Lembra que a gente não tinha achado o módulo? E não vai precisar. Porque na divisão de complexos, nós dividimos o módulo e vai cortar. Então, o módulo resultante disso vai ser R dividido por R, como esse raio é tirem de zero, dá 1. Que conta que eu vou precisar fazer? Π sobre 2 menos 3π sobre 14, que já está feita indiretamente aqui. Se quando eu fiz π meios menos 2π sétimos dá 3π sobre 14, quanto que é π meios menos 3π 14? O que sobra? Olha o que sobra aqui. 2π sétimos. Então, é 1 vezes cosseno e seno de 2π sétimos. Ou 1 vezes cosseno de 2π sétimos mais i seno de 2π sétimos, o que me faz assinalar a alternativa E. Certo, pessoal?
Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo? Tá bom. Terminamos, então, aula 20. Dá para fazer TMTC. Já tinha me prometido fazer a 19 para hoje. Então, agora terminar TMTC das aulas 19 e 20 no plural. Deixa tudo em dia para mim, por favor. Bom? Obrigado. Pessoal, para matar a curiosidade de vocês estavam muito ansiosos. Vou apresentar aqui as 4 fórmulas de Moivre. Já vimos multiplicação, para multiplicar dois complexos, na forma o quê? Trigonométrica. Multiplicam-se os módulos e somam-se os argumentos, cosseno e seno de θ1 mais θ2. Para dividir complexos, na fórmula de Moivre, dividem-se os módulos e subtraem-se os argumentos. Para fazer potência, se eu quiser um número complexo elevado a um expoente n, o módulo eu também vou levar a n e o argumento eu também vou multiplicar por n. E a raiz? Gente, pensa de maneira análoga. Se na potência você faz potência do módulo, na raiz quadrada, você vai fazer o que do módulo? Na raiz quadrada, raiz cúbica, raiz, se você quiser, raiz enésima. Eu também vou tirar a raiz enésima do módulo. Se na potência você multiplica o módulo por n, o argumento por n, na radiciação você vai fazer o quê? Divide o argumento por n. Só que veja só, quando a gente fala de um produto, o número vezes alguma coisa só vai ter uma resposta. Um número dividido por alguma coisa também só tem uma resposta. Um número elevado a alguma coisa só tem uma resposta. Mas pensa aqui comigo. Quando eu tiro uma raiz quadrada, tá bom, uma raiz quadrada de 16 é só 4, né? Mais ou menos 4. Mas se eu estou resolvendo uma equação, se a minha equação é x² igual a 81 cosseno de 20 mais i seno de 20, eu tenho a impressão que você lembra do teorema fundamental da álgebra. Qual que é o teorema fundamental da álgebra? Lembra de Gauss? Teorema fundamental da álgebra, Gauss mostrou no doutorado dele, 19 anos de idade. Você já tem quase 9. O que você já fez, Davi? Já fez doutorado? Não fez. Né? Respeita Gauss. x² igual a 81 cosseno e seno de 20. É uma equação de quarto grau. Uma equação de quarto grau tem quantas raízes? 4. São reais? Não. Pode ser que algumas sejam. Mas 4 raízes o quê? Complexas. Uma dessas raízes, com certeza, é só aplicar a fórmula. Né? Vai ser a primeira que eu vou achar. Então, tem 4 raízes. Vou chamá-las x1, x2, x3, x4. Então, a primeira raiz vai ser a raiz quarta de 81 cosseno e seno de 20, de cabeça. Como é que eu acho isso? Vou usar a fórmula de Moivre. Então, se eu quero a raiz quarta do complexo, eu vou tirar a raiz quarta do módulo. Então, é raiz quarta de 81 cosseno e seno de 20 graus sobre 4. Tá bom? Raiz quarta de 81. É quanto? É 3? Porque 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 vezes 27, vezes 3 vezes 81, 3. Cosseno e seno de 5 graus. Esta é a primeira das raízes quartas aqui, a primeira raiz dessa equação. E as demais? Pessoal, como a gente está dividindo o argumento, 20 graus pode estar, por exemplo, em 360 mais 20. Quanto que é 360 mais 20? É 380. É a mesma coisa que 20. Então, aqui eu posso pegar vários 20 graus que estão nas demais voltas. Quando eu divido por 4, ainda vai dar um número na primeira volta. Entende? Então, por isso que eu tenho 4 respostas. Tá? E o módulo? O módulo vai ser igual. Porque a distância de todos eles, eu quero os números que estejam exatamente na mesma posição. Eu vou pensar, então, em geometria. Eu vou trazer meu problema para a geometria. Eu vou desenhar aqui um esboço. Ó, tá com saudades dela? Eu vou desenhar aqui um esboço de um plano de Argand-Gauss, bem simples. Na verdade, meu plano vão ser 2 retas perpendiculares.
eixo dos reais e eixo dos imaginários, eu tenho um ponto que é 3 cosseno e seno de 5 graus. Eu vou desenhar uma circunferência centrada na origem desse plano de Argand-Gauss. Por quê? Você deve estar se perguntando. Calma, você já vai saber. Desenha comigo uma circunferência centrada na origem do plano de Argand-Gauss. E sobre essa circunferência eu quero marcar a primeira raiz. 3 cosseno e seno de 5 graus. Cadê os 5 graus? Está bem aqui pertinho do zero, né? 5 graus, vou chamá-la de x1. Qual que é o raio dessa circunferência? É 3, que é a distância do centro até a origem. Tá bom. O número original era esse daqui, 81 cosseno e seno de 20. Tá? Uma circunferência bem maior de raio 81. Tá bom. Quando eu tirar a raiz quarta do próximo número, vai ser o 20 graus mais 360, mas eu não vou alterar o módulo. Porque quando a gente tem um número complexo, esse daqui pode ser 360 mais 20, 360 mais 360 mais 20. Porque você pode dar circunferência quantas vezes você quiser e o módulo permanece o que? O mesmo. Porque a circunferência é a mesma. E o módulo é o quê? É o raio. Então, por isso que eu estou desenhando uma circunferência, porque o módulo, que é o raio, permanece igual. Ah, então tá bom. E eu estou dividindo essa circunferência, 360 graus, em quantas partes? 4. E qual que vai ser a propriedade? Como eu ia de 360 em 360, eu estou dividindo por 4? Então tá bom. Pega esses 360 graus, divide por 4. Quanto que dá? Dá 90. Então quer dizer que essas 4 raízes vão estar equidistantes de 90 em 90 graus. É muito bonito isso. Aqui era 5 graus, não era? Então deixa eu colocar aqui. 3 cosseno e seno de 5 anda mais 90. Andou mais 90 por aqui. Quanto que é 90 mais 5? 95. 3 cosseno e seno de 95. Anda mais 5. 3 cosseno e seno de 185. Anda mais 5. 3 cosseno e seno de 275. Então tem uma propriedade, que é por causa desta simetria, como eu estou dividindo os 360 em partes exatamente iguais, se eu ligar isso, vai formar um polígono regular. Então as raízes enésimas de uma equação desse tipo sempre formam um polígono regular. Já raízes cúbicas, vai formar que figura? Triângulo equilátero. Só raízes quartas, forma que figura? Quadrado. Se for raízes quintas, pentágono regular. Raiz sexta, hexágono regular. Entendeu já, né? E aí sucessivamente. Muito bonito. Então, x2, 3 cosseno e seno 95. x3, 3 cosseno e seno 185. x4, 3 cosseno e seno 275. Aí se você fizer mais 90, vai parar em 365, que é a mesma coisa que 5 graus. Era para resolver a equação, obter as raízes. Essas são as raízes. Se você quiser escrever a solução, para ser chique, põe essas 4 aqui dentro. 3 cosseno e seno de 5, 3 cosseno e seno de 95, né? Aí põe as 4 que não vai caber aqui entre chaves. Isso é muito bonito. Só resolvi isso daqui para tirar aquela mágoa que estava no coração de vocês, né? Por a gente não estar vendo as 4 fórmulas. Pronto, vimos as 4. Isso é muito, muito bonito. Até daqui a pouquinho, que a gente vai terminar isso daqui na próxima aula. Até mais.